Chegamos a um item muito legal agora para o estudo de vocês, que é variação linguística. A princípio o nome pode ser estranho, pode não ser tão legal assim, mas você vai ver como isso é legal. E você vai ver quanto durante algum tempo você pode ter feito bullying com seu amiguinho. Só que tudo aquilo que seu amiguinho fez existe num contexto linguístico. Afinal, o contexto linguístico é tudo aquilo que contempla a nossa língua, da utilização, do contexto, dos meios dos quais são aplicados a nossa língua portuguesa, tá? Então, aqui no iniciozinho, ele é um fenômeno natural, vai acontecer de forma espontânea, tá? E ele vai ter alteração no comportamento linguístico em virtude da região geográfica, sexo, idade, classe social, falante, grau de formalidade, entre outros fatores. A gente vai perceber que, naturalmente, a forma qual nós utilizamos a nossa língua, ela vai variar de região para região, tá? Isso vai de acordo com alguns costumes. Aí a gente pode tentar explicar, por exemplo, a forma como a gente fala determinado tipo de vocábulo, por a gente ter recebido a capital do Brasil durante muitos e muitos anos aqui no Rio de Janeiro. A gente vai entender, de repente, que o fato do Nordeste ter sido colonizado por holandeses, uma parte dele, né, pode ter tido uma outra influência em relação às palavras que são utilizadas. Assim como palavras indígenas. A gente teve a língua geral que foi aplicada aqui no Brasil durante mais ou menos uns 3 a 4 séculos, quase. A gente está falando de um pouco mais de 500 anos de história. Então, a língua portuguesa é uma língua ainda muito recente, ainda se a gente pensar nessa perspectiva histórica da nossa língua. Então, tudo aquilo que veio junto com os navegantes e que já estavam aqui nas terras tupiniquins são línguas que de alguma forma se tornaram vivas e não simplesmente pelos seus falantes, mas sim também pelos seus costumes, tá? Então eu falei aqui, idade varia essa condição linguística? Lógico que varia. Se você pergunta hoje para um jovem um determinado tipo de gíria que ele vai utilizar, porque você não sabe o contexto, significa que esse jovem está se comunicando com outras pessoas com uma especificidade da língua a qual você não domina. Então, a variedade linguística para aquele contexto vai permitir que aquele contexto se desenvolva dentro daquele propósito. Classe social. Pessoas que são menos favorecidas em relação à educação, pessoas que não tiveram uma educação que seja próxima daquilo que seja o tradicional, ou que simplesmente seja de uma outra cultura ou de um outro contexto que aqui se instalou. Então, também vai ter alteração nessa estrutura de fala. Então, a gente tem que perceber isso tudo é muito vivo para a gente. Variedade regional. Diferença da fala entre habitantes de diferentes regiões. Pensemos agora Rio, Minas, né? Milho, mio. Melhor, mior. Pior, pior. Observe bem que a diferença, eles reduzem, na verdade, esses fonemas que nós utilizamos, né? Só que, em determinado contexto e em determinadas conversas, eles conseguem estabelecer uma conversa inteira com toda essa estrutura. Aqui nós temos só 3 exemplos, mas temos sentenças inteiras em que essa variedade aqui acontece. E se você não estiver habituado a ela, com certeza vai fugir do seu racional, você não vai conseguir compreender aquilo de forma plena, ok? Variante social, mudança no nível fonológico ou morfológico, ou seja, vai mudar tanto na fala quanto na escrita, tá? Plantar, plantar, bom, bom, problema, problema, Flamengo, Flamengo. E aí a gente já tem também uma questão que ela é histórica, né? Vai entrar em um dos metaplasmos da nossa língua que se chama rotacismo. Mas isso é uma discussão para história da língua. Não percam. Morfossintático. R$10, R$10. Por que isso aqui tem um problema de morfossintaxe? Há um problema de concordância, tá? Se são 10, o termo que é adjunto deverá vir flexionado com a ideia de plural. R$10. Eu vi ela. Aqui eu tenho um problema em relação à colocação pronominal. Se eu tenho o eu tenho um caso aqui de próclise. O pronome reto vai puxar esse pronome átono para perto. Então vai criar a próclise. Eu vi ela é a forma incorreta. Eu a vi, esse a substitui o ela. Ok?
também ficará para a nossa aula de colocação pronominal. São aulas extremamente interessantes, não perca. Variedade estilística. Vai versar agora em relação ao grau de formalidade. Quando algo é formal e quando algo é informal. Suponhamos que você chegue em casa e você utilize de gírias ou você utilize um jeito que vai fugir um pouco do que diz a nossa normativa da língua portuguesa. E para sua mãe isso vai estar tudo bem. Só que você vai agora apresentar um trabalho em um congresso, onde nesse congresso terão outras dezenas ou outras centenas de pessoas, muitos deles cientistas, pesquisadores. Então você não pode utilizar de um meio informal, você obrigatoriamente vai ter que utilizar todo o recurso que sua língua oferece, dentro da sua norma formal, tá? Então você vai voltar à forma da língua para poder se expressar de forma coerente com todos aqueles ouvintes, tá? Formal, congressos e palestras. Informal, reuniões, famílias, amigos, gíria ou jargão que nós utilizamos, né, dentro desse meio. Lembro-me bem agora em uma situação em sala de aula em que o aluno chegou para mim e falou: deixa de cucharra. Cucharra? Assim, para mim, cucharra, porque eu falo espanhol, então naturalmente aquilo seria cuchara, seria uma associação à colher. Né? Aí depois, no final das contas, eu entendi: deixa de palhaçada. Né? Para de fazer sacanagem, algo do tipo. Então, peguei uma gíria para explicar um pouco como eu estava fora daquele meio. E a minha associação foi direta para o espanhol, que não tem nada a ver. Ou seja, a gente está praticando aí a informalidade, porque a gente está aqui, conversando, eu e você. Você vai conversar com o seu amigo, daqui a pouco você vai falar dessa videoaula. Aquele professor é maluco, mas ele é gente boa. Assista. E aqui nós temos a variação histórica, processo de transformação de algumas palavras ou expressões. Aqui nós temos uma propaganda antiga de um antigo curso, o qual eu não vou falar, porque eu não faço propaganda para o nosso concorrente, mas a gente tem aqui um outro exemplo que eu posso atrelar. O farmácia escrito com PH e o farmácia escrito com F. Que isso, de acordo com as mudanças propostas na ortografia da língua portuguesa, essa evolução, tá? Esse PH, que tem um som único, ou seja, era um som de dígrafo, ele passa a receber uma única fonética. Show? Entenderam a variação linguística? Querem aplicar com o seu coleguinha? Assistam às próximas aulas com o mestre Cardinho.